num contexto de intervenção em que o rácio de psicólogo para a população é incrivelmente difícil de imaginar. Para teres uma ideia, nós temos, só na ARS Lisboa Val do Tejo, temos 77 psicólogos dados da ACSS de 2017. 77 psicólogos, estou a falar para uma população que reúne os distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal. É qualquer coisa como 3.800.000, é mais de um terço da população portuguesa, e temos 77 psicólogos. Isto dá quase um psicólogo para 50.000 utentes. Com tantos utentes, com necessidade de dar resposta a tantos utentes, com tantos pedidos de consulta que temos, é impossível fazer acompanhamentos, aqueles acompanhamentos que referias há pouco, acompanhamentos de setting, de consultório particular, porque tal não é possível ser feito, porque o que iria acontecer é que iríamos abranger ou dar resposta a uma franja muito curta dos pedidos de consulta. Já temos muita dificuldade em dar resposta a todas as solicitações se encetássemos projetos de intervenção psicoterapêutica com um caráter semanal. Então aí nesse caso iríamos ter listas de espera infindáveis portanto, e tal não é compatível com aquilo que é o propósito de intervenção do psicólogo nos cuidados de saúde primários. Eu acho que a grande pergunta é depois, desculpa interrompê-lo, mas a grande pergunta é depois se os acompanhamentos, que muitas vezes nem sequer mensais são, não é? Considerando os números que está a dar de utentes / psicólogos, se esses acompanhamentos se tornam efetivos, porque falou de perturbações de personalidade, quer dizer, falou de algumas coisas, não é? Uma coisa é trabalharmos a adesão à terapêutica, que eu achei curioso estar a falar isso, mas uma coisa é isso, não é? Porque estamos a falar de intervenções muito particulares e que podem ser mais passadas do tempo. Breves também. São mais psicopedagógicas também, não é? Sim, são intervenções breves. As perturbações da personalidade não se enquadram naquilo que são os critérios para a consulta de psicologia nos cuidados primários. Perturbações ansiosas, não é? Sim, perturbações da ansiedade, sim, perturbações depressivas, as perturbações de ajustamento, essencialmente, depois os lutos, problemas conjugais e situações de adaptação à doença do próprio ou de um familiar também. E portanto são principalmente estas. E perturbações ligeiras. Sim, Ana? As intervenções tão espaçadas permitem obter resultados? Sim, não são mensais. Nós, portanto, para ter uma ideia, portanto, o ano passado os meus números de consultas já foram inferiores, uma vez que já estava destacado para as funções do júri, mas, grosso modo, eu tenho 160 novos casos, 180 novos casos por ano. Nós temos uma média de... Isto, obviamente, que é variável, há pessoas que têm menos consultas e outras têm muito mais consultas, não é? Mas temos uma média que ronda as 6 consultas por pessoa. E que, portanto, o que nós conseguimos é, principalmente na fase inicial, ver aquela pessoa 2, 3 vezes por mês. Sim, isso nós conseguimos, porque muitas vezes o que acontece é, há pessoas que ficam em lista de espera, depende muitas vezes do modelo. Há agrupamentos de centros de saúde em que as pessoas estão em lista de espera até entrar na consulta e depois, estando na consulta, mantêm-se. Outras estão são feitas a triagem e depois poderão ficar em lista de espera até ser possível dar resposta. Mas, grosso modo, nós conseguimos dar resposta aos casos. Fazemos uma intervenção, lá está, mais objetiva, mais diretiva, focada nos objetivos que têm que ser muito limitados na intervenção, não é? E os resultados são também positivos. Então, a minha questão é, porque
são sempre decisões políticas, não é? O colocar ou não colocar mais psicólogos. E eu acho que nós, psicólogos, somos muito, muito fracos a transmitir esta mensagem, porque somos confusos naquilo que dizemos. Porque é que então nós precisamos de mais psicólogos? Porque se esses 77 conseguem dar essa resposta e a resposta, portanto, é consequente, ou seja, tem resultados positivos, porque é que precisamos de mais? Tem resultados positivos aqueles que conseguem chegar ao sistema de saúde, não é? Aqueles que conseguem, neste caso particular, chegar ao Serviço Nacional de Saúde, porque depois há casos em que há listas de espera de longos meses para uma primeira consulta. Depois há outros casos em que, depende, lá está, do modelo, têm uma primeira consulta e depois ficam longos meses à espera, em lista de espera, para ingressar então na consulta. Eu vou ser mais Tens a percepção que existe muita gente que desiste por isso, por essa Sim. questão da lista de espera e de não existir uma capacidade de resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde ao pedido? Além de haver pessoas que desistem, muitas vezes, quando o tempo de espera também é prolongado, bom, o tempo em si, o tempo pode ser muito relativo, porque o tempo também pode ser securizante, não é? E há situações em que, na altura de ser chamada a pessoa encontrou mecanismos próprios para ultrapassar o problema que inicialmente levou ao encaminhamento. Mas há pessoas que, entretanto, quando são chamadas, já desistiram. E depois, por outro lado, quando o tempo é muito prolongado, e os médicos às vezes explicam isto, porque é uma consulta de referência, não é aberta ao exterior, a consulta de psicologia nos cuidados de saúde primários não é aberta à comunidade, é por referência, e se lhes é explicado que pode demorar tempo, ou mesmo nós numa primeira consulta que se fazemos uma triagem num curto espaço de tempo após o encaminhamento e depois explicamos que vai ter que ficar em lista de espera, muitas vezes a pessoa opta por soluções alternativas. Nuno, mas a minha pergunta é esta. Essas pessoas que estava a falar com uma média de 6 consultas por ano, se pudesse receber essas pessoas mais vezes, não as receberia. Ou seja, se isto fosse, por exemplo, em clínica privada, esse número de consultas seria também suficiente. É porque esta é sempre a minha dúvida, porque nós, por exemplo, uma perturbação de ansiedade, pegando no exemplo que deu, pessoas um adulto com ataques de pânico, em consultório normalmente nós acompanhamos um ano e pouco. E médio, obviamente depois depende de caso para caso. Estamos a falar de acompanhamentos semanais ou quinzenais mais tarde. Aqui estamos a falar de 6 consultas por ano. Isso é suficiente? Nós estamos a falar, isto é em média para a totalidade dos casos. Portanto, em média, vamos lá ver. Há situações em que são encaminhados para o centro do médico de família, para o psicólogo, para esclarecimento de dúvidas e saber para onde é que deverão ser encaminhados. Também é uma consulta de avaliação breve para eventual encaminhamento para outro tipo de serviços. Por exemplo? Portanto, não é... A pessoa tem 6 consultas num ano. O que acontece é que, de acordo com a quantidade de pedidos que existe e o número de consultas realizadas, em média, dá 6 consultas por ano. Em média, há pessoas que têm 1 ou 2 consultas porque até nem têm indicação para a consulta de psicologia nos cuidados de saúde primários, ou que o que precisa naquele momento é outro tipo de abordagem e então é encaminhado. E há pessoas que têm 10, 12, 14, 20 consultas num ano. Portanto, mas são encaminhados para onde? São encaminhados, depende da situação, ou são encaminhados para serviços especializados, por exemplo, se tratam das situações de dependências, são encaminhadas para as equipes de tratamento. Se trata de uma situação que se trata de uma perturbação mental mais grave ou mais persistente e poderá precisar de cuidados diferenciados, são encaminhados para o serviço de psiquiatria da área do hospital da área de residência, ou do hospital de referência do agrupamento de centros de saúde, ou são situações em que já estão a ter algum acompanhamento em alguma estrutura e que
por falta de comunicação, o médico de família não se apercebeu que ele já estava a ser acompanhado em determinado hospital e que acaba por encaminhar para o centro de saúde, quando é benéfico esse caso manter o acompanhamento no local de origem ou iniciar na valência da psicologia no mesmo hospital onde está a ter outro tipo de apoio, seja da psiquiatria, seja de uma outra especialidade médica. Ou não? O que é que nós podemos dizer, como é que nós argumentamos, desculpa António, como é que nós argumentamos que precisamos de mais psicólogos no Serviço Nacional de Saúde? Porque eu estou a ouvi-lo falar e então tem só a ver com o número de casos, o número de pedidos. Não, isso é um fator importante. Mas há um conjunto enorme de atividades que acabam muitas vezes por ficar desfalcadas ou que não podem ser iniciadas por falta de recursos. Para ter uma ideia, eu neste momento tive que reduzir drasticamente a minha carga horária no centro de saúde. Apenas estou a fazer triagem, uma vez que estou com vários dias destacado para outras funções, conforme referi há pouco. Neste momento só estou a fazer triagem. Portanto, aqueles casos, eu vou deixar estas pessoas em lista de espera. Além disso, há atividades, por exemplo, no âmbito da saúde escolar, vários projetos de promoção da saúde e prevenção de doença que poderiam ser desenvolvidos e que não o são porque a manta é curta, como se costuma dizer, não dá para chegar em todo o lado. Sim. Eu se calhar ia focar a pergunta mais no sentido de temos psicólogos suficientes para as necessidades da população no Serviço Nacional de Saúde para dar uma resposta coerente em termos de intervenção clínica que produza resultados e que impeça as pessoas de sobremedicarem, por exemplo, com antidepressivos, ansiolíticos, que é uma preocupação, não é? Uma preocupação de todos nós. Temos ou precisamos de mais psicólogos para fazer um trabalho mais sustentado? Essa é aquela pergunta que todos nós sabemos a resposta. Claro. Claro que sim, precisamos muito mais psicólogos e também por isso é que o Governo, e bem, abriu vagas para estágio da carreira dos técnicos superiores de saúde, abriu 40 vagas, que o concurso está a decorrer, são manifestamente insuficientes para suprimir as necessidades. Precisamos, quando nós falamos de um rácio na região de Lisboa-Val do Tejo, e isto é mais ou menos generalizado a nível nacional. Quando falamos de um rácio de um psicólogo para 50.000 utentes, portanto, qualquer pessoa vê que é manifestamente insuficiente. Obviamente que os 50.000 utentes inscritos nos agrupamentos de centro de saúde desta região, nem todos precisam de cuidados psicológicos, naturalmente, e felizmente também. Mas se nós pensarmos que uma parte significativa destes utentes pode precisar, não temos possibilidade de dar resposta de qualidade em tempo útil para a população. E daí acaba muitas vezes a percepção que eu tenho e que a Ana tem, somos os 3 psicólogos e portanto estamos à vontade para falar disso, porque estamos aqui contigo, estás no Serviço Nacional de Saúde, mas nós estamos em privado e temos a perfeita noção de que quem nos procura e quem vai à clínica é quem tem possibilidade de pagar o tratamento. São as pessoas que têm alguma felicidade de o fazer, podem fazê-lo. E procuram muitas vezes, e eu recebo, e provavelmente a Ana também, pessoas que dizem, eu tentei marcar uma consulta no Serviço Nacional de Saúde e estou à espera há não sei quanto tempo, ou fui lá uma vez e nunca mais fui chamado. Ou tenho uma vez por mês, aquilo que a Ana estava a dizer há pouco. E portanto, nós, psicólogos, sabemos que, em termos de intervenção clínica, em perturbações mais complicadas, e tu sabes, não é, que muitas vezes falamos sobre o trauma e sobre o impacto que o trauma tem na vida das pessoas, não se resolve com 6 consultas ou 12 consultas, muitas vezes no espaço de um ano não se resolve.
E, portanto, temos que perceber que, efetivamente, e estamos aqui já a falar os três sobre isto, que, efetivamente, e diz-se muitas vezes, a saúde mental é o parente pobre do Sistema Nacional de Saúde e da saúde portuguesa, não é? Não é, de facto, percebida a importância da intervenção da psicologia a longo prazo, a médio prazo, não é? Da sobremedicação, do evitamento de um conjunto de situações, não é? Totalmente de acordo, totalmente de acordo. A saúde mental tem sido, ao longo das últimas décadas, o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde em Portugal. Portanto, o Sistema de Saúde português, de uma forma geral. No entanto, espero que venham a surgir algumas mudanças. De qualquer forma, falaste aí de um aspecto que me parece particularmente importante, que são as situações, por exemplo, do trauma, ou poderemos até falar de uma forma da perturbação de stress pós-traumático. E isto faz-me pensar também aqui, para que acho que é importante clarificar os níveis de intervenção. E nos cuidados de saúde primários, é isso mesmo, é o primeiro nível, um dos primeiros níveis de intervenção. Quando há necessidade de outro tipo de intervenções, de intervenção mais diferenciada, que careçam de uma intervenção psicoterapêutica mais regular, mais prolongada no tempo, essas situações já fogem daquilo que é o âmbito de intervenção do psicólogo nos cuidados de saúde primários. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, a situação, mal comparado, e se calhar pode se tornar mais fácil, nós não somos um serviço de psicoterapia. Não somos um serviço que dê resposta à doença mental. Não é esse o objetivo. Nós trabalhamos em saúde e, à semelhança do médico de família que vê o ciclo de vida todo e vê todo o espectro da doença dos vários sistemas do corpo humano, não é? E que tem que conhecer e saber intervir de grosso modo para todo este espectro, tanto transversal como longitudinal. Também nós, psicólogos, temos que, nos cuidados primários, temos que o saber fazer e, portanto, quando entramos em casos de nível de patologia mais grave ou que precise de uma intervenção mais diferenciada ou que mais prolongada, nesse caso teremos que encontrar, na medida possível, recursos nos cuidados secundários ou especializados para dar resposta a estas situações.